Tivemos essa ideia de fazer o registro do 10º Encontro Nacional e 10º Colóquio Internacional de Psicanálise, realizado pelo Corpo Freudiano, com o propósito de disponibilizar, de fomentar, né, um pouco sobre o que dentro desse campo da psicanálise no Brasil está sendo discutido, está sendo apresentado. Tivemos 3 dias de várias apresentações, cedo à tarde e à noite, vários temas bem diversificados, temas importantes, temas ligados à clínica, ligados à política, ligados à sociedade. A ideia é a gente poder fazer um resumo desses 3 dias de confraternização para poder mostrar, né, um pouco dos interesses, dos propósitos, dos debates que estão sendo realizados dentro da psicanálise no Brasil. Esse encontro do Corpo Freudiano está revelando um trabalho dos analistas extremamente rico, voltado para pontos fundamentais da nossa teoria e da nossa clínica. Nós lidamos com a palavra. É com a palavra que a psicanálise produz modificações subjetivas profundas. A minha ideia do laboratório do analista, ela tem a ver com o fato de que o consultório de um analista é um verdadeiro laboratório no qual ele empreende a cada sessão, em cada analisando, uma nova experiência. Lacan falava da experiência analítica, não à toa. E o psicanalista, nesse laboratório, ele lida com 2 dimensões diferentes. Por um lado, a ciência, que é constituída pelas grandes descobertas do Freud, os grandes conceitos da psicanálise, conceitos fundamentais da psicanálise, como disse Lacan. E, por outro lado, esses conceitos são o lado da ciência da psicanálise. O outro lado é o lado da arte inerente à prática analítica. O analista, na sua prática, ele desenvolve um certo estilo de lidar com a prática, com a escuta dos seus analisandos, que ele desenvolve gradualmente ao longo da sua experiência, né, que é um estilo próprio. Não é uma aplicação de uma técnica, que seria adotar uma posição científica também na prática, né? Na prática, não. Trata-se de uma arte, de um savoir-faire, né? E o analista surge dividido, né? Ele está dividido entre ciência e arte. Por isso que, nessa ideia do laboratório do analista, eu fiz uma comparação bastante grande entre o Freud e o Leonardo da Vinci, o gênio do Renascimento, que também esteve, durante toda a vida, dividido entre ciência e arte, né? Ele passava de um campo para o outro continuamente, né? E Leonardo da Vinci era uma das grandes referências, né, de genialidade e de capacidade criativa para Freud, né? E o nosso encontro aqui, quando ele trata do laboratório do analista, tentando resgatar nesse laboratório, aonde o analista está dividido entre ciência e arte, resgatar aquilo que tem a ver com a ética e a poética, isso significa um aprofundamento extremamente rico das bases da nossa teoria analítica e daquilo que aparece na nossa clínica. Por isso que a gente está ouvindo trabalhos formidáveis aqui, nesse 14º Encontro do Corpo, né? Todos eles voltados para essa questão, especialmente a relação entre psicanálise
e literatura, né? Eu mesmo amanhã na minha conferência eu vou tratar dessa questão, né, a partir da relação do Freud com a literatura. A música, tal qual o amor, é da ordem do mistério. Sussurrava coisas no meu ouvido. Era uma via potente na decantação de meu silêncio. Vinha no lugar da voz e me dava a ilusão de que eu era ouvida. Grande aliada na tentativa de driblar o mal-estar. Ela me trazia certa organização e me reconciliava comigo mesma. Tem coisas que pedem canto. As canções me apaziguavam, preenchiam os silêncios ruidosos e atenuavam os golpes das desilusões. A música, como um toque à memória, sempre ativou as tramas do meu psiquismo, trazendo à tona as lembranças mais doces e mais macambúzias. Música é barulho e cena poética. No que tange às publicações que teorizam sobre política, é curioso observar que a maioria dos autores dá à democracia uma espécie de selo de garantia, como se ela fosse o sistema político por excelência. Curioso e compreensível. Dadas suas características, a democracia carrega consigo um ideal de política que, supõe-se, poderia ser alcançado plenamente. Devemos a Aristóteles o que podemos considerar como o primeiro texto de ciência política. A sociedade política, polis, pensa Aristóteles, tem em vista o bem mais alto dentre todos, a felicidade. E a felicidade individual, ele afirma, deve corresponder à cidade feliz, polis eudaimon, numa harmonia perfeita entre o individual e o coletivo. Daí decorre a sua mais conhecida fórmula. O homem é, por natureza, um ser vivo político, um bios politikon. A ternura e a educação foram substituídas pela violência, a vida pela morte, o amor pelo ódio, a brincadeira lúdica pelo assassinato. A ele se aplica com precisão o que afirma a psicanalista e historiadora Elizabeth Roudinesco ao abordar a vida do Marquês de Sade, em seu livro A Parte Obscura de Nós Mesmos, uma história dos perversos. Diz ela, a proposta de Sade era de um modelo social tomado pelo exercício do crime e fundado na generalização da perversão. Citando Isildinha, a brancura é o contraponto do mito negro. Ser branco, afinal, significa uma condição genérica. Ser branco constitui o elemento não marcado, o neutro da humanidade. Se assim não é, ser negro, então, é ser o não neutro da humanidade. É ser racializado, marcado pela cor de sua pele. Cito novamente Isildinha. O ser negro corresponde a uma categoria incluída no código social que se expressa dentro de um campo étnico-semântico em que o significante cor negra encerra vários significados. O signo negro remete não só a posições sociais inferiores, mas também a características biológicas supostamente aquém do valor das propriedades biológicas atribuídas aos brancos. Compreender a última parte da citação de Lacan. Eu cito, uma prática sem valor eis o que deveríamos instituir. Não se trata certamente de desvalorizar a prática analítica, mas de destacar bem que ela opera a partir de pequenos nadas, apagar o sintoma, reduzido, desvalorizado de seu sentido, basear-se em uma economia fundada sobre o equívoco que,
na maior parte do tempo, não tem nada a ver com uma interpretação fulgurante que revelaria a significação, mas como um claro escuro do equívoco. Todo encontro da psicanálise tem por missão resgatar a palavra, valorar a palavra. A gente trabalha com a palavra no momento em que a potência está tão esvaziada politicamente. Então, acredito que esses encontros, como o nosso agora, do Confreudiano, aqui em Pirenópolis, traz para a gente, psicanalistas e outras pessoas também interessadas nesse resgate, em que a palavra é escutada, é valorada, que se trata disso, de potencializar o que se fala e o que se escuta. Por isso o encontro é tão bem acolhido por todos nós. Olá pessoal, meu nome é Ana Sui, estou aqui no encontro do Corpo Freudiano, trabalhando com o pessoal o tema da ética e da poética no Laboratório do Analista. Vou apresentar um trabalho que se chama Se Escrever, Se Analisar, e nesse encontro tenho a alegria de encontrar muitos pares muito entusiasmados do campo psicanalítico, do campo literário, para falar das interlocuções aí então entre a e a ética da psicanálise. Sempre um prazer estar com o pessoal do Corpo Freudiano, um grande amor que eu tenho pela transferência com o Marco Antônio Coutinho Jorge, Denise Maurano, e Mário Eduardo e demais pessoas aqui. Então é isso, um evento muito delicioso, num lugar extremamente agradável, tudo a reunião de uma série de elementos muito gostosos, dos grandes momentos da vida. Se escrever é uma maneira de se inventar, que é o que se faz em análise, de inventar-se. O que não equivale necessariamente à invenção de um eu no sentido da criação de um eu. Talvez, aliás, seja o contrário. Com sua teoria das pulsões, em Pulsões e Seus Destinos, em especial, Freud afirma que incorporaremos ao eu sensações prazerosas e expulsaremos do eu sensações desprazerosas. Assim, entendemos o eu muito mais como aquilo que nos é agradável do que como sendo aquilo que está da pele para dentro. E entendemos o não-eu muito mais do que como sendo aquilo que nos é desagradável do que como sendo aquilo que seria da pele para fora. Não por acaso, Freud indica a psicanálise como sendo a terceira ferida narcísica da humanidade. Depois de já termos nos furado narcisicamente com Copérnico e a descoberta de que giramos em torno do Sol e não o contrário, depois de termos nos furado com Darwin e a descoberta de que não passamos de uma espécie de chimpanzé, nos deparamos com Freud, com a descoberta de que não é o eu quem manda em nossas vidas, mas o inconsciente que se antecipa. Meu nome é Gláucia. Eu sou médica psiquiatra. Há alguns anos estudo um pouco sobre psicanálise, sei muito pouco. É a primeira vez que eu venho no evento do Corpo Freudiano e tenho me sentido muito bem aqui, porque não esperava tanta diversidade no evento, no sentido das palestras, no sentido das falas. A psicanálise é muito importante para mim, eu não tenho o intuito de ser analista, mas eu acho que me ajuda muito na minha clínica e eu não esperava ouvir tantas coisas sobre tantos campos, sobre gênero, sobre raça, sobre tudo, que eu acho que é muito importante para todo mundo que trabalha com saúde mental. E eu acho que é uma expansão assim, da psicanálise dos tempos atuais. Não esperava e me senti muito bem por conta disso. E estou gostando muito do evento.
sei que eu vou sair daqui assim, expandida, e todo mundo também. Olá, meu nome é Gabriela, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E, bom, ainda não chegamos ao final do evento, mas do que já pude sentir no corpo e ouvir, fiquei com vários atravessamentos de várias falas de pessoas importantes e que, de alguma maneira, me apoiam, né, e me fortalecem nesse percurso. Percurso esse que, por vezes, é um tanto solitário, mas estar aqui nesse coletivo, falando de psicanálise, falando de política e de palavra, né, de ética, de poética, nesse lugar, nesse cenário que transmite, a mim pelo menos, uma poética muito sensível. Bom, não posso dizer que tenho certeza, mas algo me diz que cheguei aqui de um jeito e vou sair de outro. Então, eu acho que é um evento muito importante, fundamental, para quem se debruça a esse tema da psicanálise e a essa formação. A poesia que se realiza na vida. E é uma citação de Lacan. A ética da psicanálise implica, propriamente falando, a dimensão que se expressa no que se chama a experiência trágica da vida. É na dimensão trágica que as ações se inscrevem, que somos solicitados a nos orientar. Freud e Lacan já haviam sugerido que a literatura e a arte ocupam um papel fundamental na formação do analista. Para esses autores, a arte e a literatura são, de fato, testemunhos do inconsciente que entrelaçam saberes, semi-verdades e ficções, de maneira única. O que se revela dessas manifestações artísticas são falas que só o artista, o analista ou o analisando, podem enunciar. O poema, então, se apresenta como um espaço de expressão, gerando uma narrativa que, por ser única, só poderia ser articulada pelo sujeito que a vivencia. Assim, ao longo desse trabalho, busco examinar fragmentos de um percurso analítico, onde a interação entre o ordinário e o extraordinário se desvela de maneira sutil no processo de transferência, nas formações dos sonhos e nas associações livres do analisando. Fez meu corpo inteiro se arrepiar. Fiquei sem jeito e ele me acolheu junto ao peito. E foi nos braços desse moreno eu forroseei até o dia clarear. Oi, 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 me encantei por teu olhar. Moreno, chega mais pra cá. Foi muito importante para mim ser convidado pelos meus queridos do corpo freudiano, Altair, Marcos, Elisa e toda a equipe que produziu um evento tão maravilhoso como esse. Um encontro que nos permitiu falar das nossas diferenças, um encontro que permitiu falar de racismo e de psicanálise e pela maneira carinhosa como fui recebida aqui por todos do corpo freudiano. Meu encontro com Roberto, estar com o Roberto na mesma mesa foi maravilhoso e eu diria que esse foi um dos melhores encontros. Eu tive um outro também no Rio de Janeiro com a FEPAL, mas eu achava que aquele era o melhor, mas esse também é muito bom. Esse encontro foi maravilhoso, um congresso, um colóquio que não deixou nada a dever a outros colóquios que aconteceram durante esse ano. E o corpo freudiano num esforço incrível, né, de trazer questões que são difíceis para que a gente possa resolver. Mas o fato de ter dado essa abertura para a gente aqui estar é maravilhoso. Eu quero voltar no corpo freudiano para outros trabalhos, outros momentos, outros encontros, pensarmos juntos. Foi maravilhoso estar aqui. Muito obrigada pela acolhida. Até breve. Grande beijo para todos. Pensar a dimensão simbólica do corpo negro e do ideal imaginário de brancura demanda antes entendermos a dimensão psíquica do racismo. Minha hipótese
é de que essa realidade histórico-social e econômica determina para os negros configurações psíquicas peculiares. Partindo do referencial da teoria psicanalítica, busco entender o modo como as significações que o racismo envolve e se inscrevem psiquicamente para o negro e o modo como elas vão produzir a dimensão simbólica do corpo negro e o ideal imaginário da brancura. Tais inscrições psíquicas não são simplesmente resultado da introjeção das experiências de discriminação efetivamente vivenciadas, mas se constituem na infância, envolvendo momentos iniciais da constituição subjetiva, afetando os negros independentemente de sua posição econômico-social. Abordo a condição de negro como produto da interação dialética entre, de um lado, as representações sociais ideologicamente estruturadas e as estruturas socioeconômicas que as produziram e as reproduzem, e, de outro, as configurações que formam o universo psíquico. É um evento que tem uma presença coletiva, né? Percebo que a escola, Corpo Freudiano Escola de Psicanálise, como um todo, em todas as sessões e núcleos espalhadas pelo país, esteve bastante envolvida com esse evento ao longo do ano, preparando, estudando, preparando trabalhos, e a sessão de Goiânia conseguiu capilarizar tudo isso e organizar um evento muito bonito, muito afável, delicado, um encontro do ponto de vista teórico muito potente, né, com uma riqueza teórica imensa e, ao mesmo tempo, com uma delicadeza. Delicadeza que, na minha opinião, é a marca da clínica psicanalítica, né? Não acredito numa clínica de psicanálise que não leve em conta a delicadeza. E esse evento tem marcado isso, né? Uma delicadeza no fazer teórico, uma delicadeza no fazer artístico, enfim, uma delicadeza que é poética, né? Então, essa é a marca desse encontro, na minha opinião, e estamos muito felizes por ele. Está aqui nesse 14º encontro nacional do Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise, 14º Colóquio Internacional, trabalhando sobre o tema do Laboratório do Psicanalista, sua ética e sua poética. Está sendo um imenso prazer, porque efetivamente trabalhar com a psicanálise implica poder trabalhar com entusiasmo. E o entusiasmo é esse exercício de poder acolher a vida com tudo que nela há. Não implica só a alegria, mas implica também o que fazer, o reconhecimento da dureza, da dificuldade de viver, mas contando com uma possibilidade de fazer com ela. E, obviamente, a arte ela é um recurso muito importante, muito indispensável para que a gente possa prosseguir nessa tarefa que não é nada fácil, que é de viver, e mais do que isso, que é de viver bem. Viver bem dá muito trabalho, não cai do céu. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito contente de estar aqui. Hoje estou muito feliz por estar aqui no Perinópolis, no encontro de psicanálise sobre a poesia. Vou falar minha língua materna, porque é mais fácil. Eu creio que ha sido um evento muito interessante que ayuda a establecer transferencias de trabajo entre las personas que trabajan en el psicoanálisis y que tiene un nivel de rigor muy importante que a veces es difícil encontrar en el mundo un grupo que tenga el rigor y la alegría juntas. Eso es una cosa maravillosa que yo encuentro en Corpo Freudiano y que es como una especie de
contagio de deseo, de querer saber, de querer trabajar juntos. El hecho de que hayan escogido un lugar tan maravilloso como es Perinópolis, que tiene esta vegetación, esta naturaleza tan linda y un pueblo muy pintoresco, con comida tan rica, eso también da una dimensión de experiencia que pues hace la labor del psicoanálisis, que es una labor generalmente muy sola, trabajar el día a día en la clínica. Estos encuentros ayudan a sentirse en compañía y a trabajar problemas que no se pueden trabajar en todos lados, ¿no? Porque las personas que están involucradas en estos intercambios, todas las pláticas que yo he escuchado traen como mucho trabajo detrás, ¿sabes? Como hay una maduración en digamos, en esta colectividad que se transmite en las pláticas que se dan. Entonces yo estoy muy contenta, cada detalle está cuidado, con mucho cariño y yo me siento como que es una generosidad muy grande. Yo acabo de terminar mi texto, que fue muy poético, que traje músicos y pétalos de rosas, y fue una experiencia como de un contagio poético con la audiencia, mis colegas. Eso fue maravilloso y bueno, era a través de un proceso de duelo, ¿no? Un proceso de luto que me trajo a hacer esta poesía y compartirla, una poesía teórica un poco también. Y estoy muy contenta de hacer eso con mis compañeros, de estar aquí, de conocer a tanta gente y de pasarla bien con unas caipiriñas. A beleza das pétalas de rosa vermelha tem limite. A sua beleza material também vai morrer. Há fim da vida. Há fim da vida. O corpo é abandonado pelo espírito e afirma o desejo de afirmar o segundo mais recente de sua inspiração. O que eu posso definir desse encontro é que foram muitas emoções, muitas experiências ricas, muitos laços foram feitos, muitos encontros aconteceram, muitas trocas, muitas transferências de trabalho, e eu estou muito feliz. Foi um encontro rico, muito lindo, e fiquei muito feliz de participar da organização do encontro, de fazer parte da seção de Goiânia, sediar esse encontro para vocês, né? Foi toda uma preparação de um tempo e que valeu muito a pena participar com vocês. Foi ótimo. Para mim, esse encontro ele é histórico no sentido de que pela primeira vez se tem uma mesa dedicada a pensar a racialidade e a implicação, né, do racismo na construção das subjetividades, tanto dos indivíduos negros quanto brancos. E isso não ficou restrito à teoria, se estendeu à prática, com a política de ações afirmativas, que vem desde a inscrição, passando pelo subsídio dado, no caso da minha seção Teresópolis, a hospedagem, ao traslado, até a própria alimentação. Então, nesse sentido, é muito gratificante, muito bonito e muito importante perceber que a psicanálise e as instituições psicanalíticas estão se implicando em ouvir as vozes de subalternizados, em perceber os processos sócio-históricos que condicionam essas realidades marginalizadas e mais, né, se colocando aí ativamente eticamente, contra as lógicas e as hierarquias sociais de poder. O encontro é uma oportunidade ótima da gente circular as ideias e fazer encontros, entrelaçamentos entre os pensamentos que estão emergindo agora, e para mim foi muito bom ter essa experiência. É a primeira vez que eu venho no encontro
e sou do Corpo Freudiano de Brasília. E foi uma ótima oportunidade de ver trabalhos de diversos temas e de poder dar uma arejada nas discussões. 14º Encontro Nacional e 14º Encontro Colóquio Internacional do Corpo Freudiano está sendo incrível aqui em Pirenópolis, essa cidade colonial, uma organização incrível pelos colegas de Goiânia e com palestras e conferências fantásticas. Assim, é extremamente importante para a nossa escola esses encontros nacionais, né? Porque é através deles que a gente pode pensar não só a psicanálise, como garantir a existência dela no mundo, mas, sobretudo, pensar o nosso estilo, né, de ensino, de transmissão, né, de fazer psicanálise de modo bem brasileiro. Freud deu um estatuto original, singular e central à sexualidade no campo psicanalítico. Aprendemos com ele que, como seres de cultura, nada no humano é da ordem da natureza. Desse modo, uma oposição entre masculino e feminino não se reduz à genitalidade, à biologia, bem como a noção de sexualidade infantil e bissexualidade nos tornam universalmente indeterminados em matéria de gêneros ou semblantes. Lacan, ao retornar a Freud, reafirma e amplia a dimensão do falo como significante, tomando a sexualidade prioritariamente no campo da linguagem, do simbólico, mesmo sem negligenciar as consequências psíquicas a partir da constatação das diferenças anatômicas. Assim, se no fala-ser, no ser de fala, a linguagem implica uma desnaturalização do sexo, ele usa a palavra sexuação para se referir à partilha na qual se pode localizar os seres falantes entre dois modos de gozar, o masculino e o feminino, gozo fálico e gozo outro. Meu nome é Vitória Costa Fernandes, sou membro do colegiado do Corpo Freudiano de Seção Goiânia e estou muito feliz em estar participando do evento do Encontro Nacional aqui, realizado em Pirenópolis, e com boas impressões e ótimas perspectivas de caminhada daqui para frente. Esse foi um evento que a gente se esforçou muito para organizar com uma perspectiva politizada também, de ações afirmativas, para convidar pessoas que usualmente não são a cara do evento, mas que a gente gostaria que compusesse materialmente, discursivamente esse espaço conosco. Então, fica um passo que eu espero que seja também um legado para as próximas organizações. Também pudemos participar de uma mesa que foi dita como um marco histórico, que foi a primeira mesa sobre uma discussão de racismo, né, no corpo freudiano. Pude estar presente e me senti honrada e privilegiada de escutar mulheres negras muito potentes discutindo sobre isso, na presença de Zildinha Batista, que foi convidada também para fazer uma conferência, e nesse dia ela pôde ouvir essas apresentações. Então, momentos muito vibrantes, potentes, ricos, e que me parecem ser um passo em direção ao caminho que a gente quer trilhar, né? De uma mudança significativa para o que é a psicanálise, para esse recorte que Lacan nos convoca também a fazer, né? De estar atento ao tempo em que se vive. Essa é a importância, né, de sermos psicanalistas. Então, agradecer a cada um da organização e que a gente, né, esteja daqui para frente mais próximos do que a gente espera que seja a psicanálise brasileira, goiana, né? Enfim, obrigada. Eu gostaria muito de agradecer o convite da direção do Corpo Freudiano de Goiânia para participar desse evento que considero da maior importância, não só pelos temas aqui tratados, que foram muito variados, extremamente instigantes
e que contou com a presença, por exemplo, para mim muito cara, de Zildinha Batista Nogueira, de quem eu fiz alguns vídeos, fiz uma resenha do seu livro e, de repente, tive a oportunidade de encontrá-la pessoalmente e de participar de uma mesa que, para mim, foi de uma grande alegria. Eu estou aqui participando do colóquio do Corpo Freudiano, de final de ano, o Laboratório do Analista, Ética e Poética. Uma alegria para mim estar aqui, um convite de amigos, de colegas de muitos anos, né, ao longo de muitos anos, de colegas de todo o Brasil, que eu tive a alegria de encontrar aqui hoje em Pirenópolis, presencialmente, trabalhos interessantíssimos, trabalhos atuais que fazem a gente repensar e reinventar a psicanálise. Eu pude estar hoje aqui numa mesa com o meu colega, meu amigo, William Amorim, na seção do Corpo lá do Maranhão, e trabalhamos a questão do autismo na atualidade, não é? Como é que o psicanalista pensa o autismo nesse momento, quais os critérios para pensar que um sujeito está na linguagem em uma posição autística. Falei sobre isso e ouvi dele uma elaboração, um percorrido sobre o autismo, sobre os autistas, as autobiografias de autistas e o que eles contam para a gente sobre a questão da sexuação. Questões que a gente precisa ainda trabalhar muito. Foi muito bom. Como o nome indica, os autistas escutam a si mesmos. Eles articulam muitas coisas. Trata-se justamente de ver onde escutaram o que articulam. Trata-se de saber por que há algo no autista que se congela. Mas o senhor não pode dizer que o autista não fala. Que o senhor tenha dificuldade em entendê-lo, em dar valor ao que eles dizem, não impede que se trate, finalmente, de personagens, sobretudo verbosos. Uma citação do Lacan, em conferência em Genebra, sobre o sintoma. Atravessamos uma pandemia de diagnóstico de autismo. Ela toma a infância, mas também, recentemente, passou a ser um diagnóstico demandado por adultos. O que nós, psicanalistas, temos a dizer sobre isso? A proliferação de nomes em torno do autismo, com suas inúmeras descrições, tem a função de encobrir a estrutura em que o sujeito se constitui. O autismo é hoje um enorme campo de disputas discursivas e mercadológicas. Meu nome é Cristiane Palma, eu sou psicóloga e psicanalista, membro do Corpo Freudiano de Campos dos Goytacazes. Eu participei do 14º Colóquio Internacional de Psicanálise do Corpo Freudiano e simplesmente adorei cada conferência, gostei de cada detalhe, mas principalmente dos encontros, dos almoços e dessa possibilidade de estar falando cara a cara com as pessoas que têm esse desejo de analista e esse desejo de transmissão da psicanálise. Então, encontrar essas pessoas e principalmente poder apresentar meu trabalho escrito foi uma oportunidade muito fantástica de troca, de conhecimento, de aprendizagem, de crescimento pessoal, profissional, e foi simplesmente incrível. E um detalhe, nesse lugar maravilhoso, encantado, que é Pirenópolis. Obrigada. Para nós foi de grande alegria, tudo funcionou conforme a gente tentou planejar e nada disso teria acontecido se não fossem a qualidade dos trabalhos apresentados nas 129 apresentações que aconteceram, 11 conferências. Então, eu só tenho a agradecer a participação de cada um que se inscreveu como participante ativo, né, apresentando seus trabalhos, os conferencistas que aceitaram o nosso convite. E a gente sai daqui assim, desejosos de mais, né, de estudar mais, de retornar aos fundamentos da psicanálise, à clínica,
tudo isso que cada um que veio aqui trouxe e despertou em nós esse desejo de seguir com a nossa formação. Então, só tenho a agradecer, especialmente a qualidade do que cada um produziu aqui. E aos participantes que toparam, né? Fazer perguntas, interlocução, enfim, foi de enorme valor para nós.